Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui a mais um assunto de matemática, tá bom? Chamado proporcionalidade entre grandezas matemáticas. Deixa eu puxar meu rosto para cá. Proporcionalidade entre grandezas matemáticas, tá? Esse é um assunto novo que vai envolver alguns aspectos do assunto anterior, que era a equação de primeiro grau. Só que aqui vai se encaixar também com alguns probleminhas, certo? Alguns probleminhas que vão envolver a ideia de proporção, de proporcionalidade, tá bom? Então vamos seguindo aqui para ver se vocês compreendem a ideia do que é a proporcionalidade. Então vamos dar uma lida aqui e eu quero que vocês copiem tudo isso no caderno, tá bom? Então vamos seguir aqui. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Galera, eu gostaria de destacar aqui quando ele explica o que é grandeza. Grandezas são variáveis, que significa tudo que pode ser contado e medido. Então, tudo que pode ser contado e medido é uma grandeza, tá certo? Então, ele deu aqui alguns exemplos de grandeza. Tempo. Pessoal, eu posso contar o tempo? Posso, né? Posso dizer assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 minuto, 60 minutos, 1 ano, 2 anos e por aí vai, né? Isso é tudo contagem de tempo, segundos e tudo mais. Galera, eu posso medir a velocidade, posso, né? Posso dizer assim, eita, o carro do meu pai faz até 180 km por hora. Eita, o piloto bateu a 300 km por hora, tá? Então, tudo isso é velocidade. O ciclista correu a 30 km por hora, beleza? Outras grandezas aqui, comprimento. Comprimento pode ser medido assim, daqui até Garanhuns são 33 quilômetros. Então, quilômetro é uma medida de comprimento, de distância, né? Outra medida de comprimento, um exemplo. A minha altura é 1,70 m. Então, 1,70 m. Isso quer dizer uma medida de distância minha do chão até a minha cabeça. Então, tudo eu posso medir através do comprimento também, né? Preço, eu posso medir o preço? Posso, né? Uma coisa custa R$1, outra R$1,50, R$2 e por aí vai. Idade, a mesma coisa. Temperatura. Lá fora está fazendo 25 graus Celsius, né? A água ferve a 100 graus Celsius e por aí vai. Entre outros, tá? Então, por que eu estou explicando e enfatizando isso? Porque nos exercícios que vocês vão se deparar, vocês vão precisar ter essa noção de grandezas, porque sempre vai aparecer uma velocidade com um comprimento. Um exemplo, né? Aparece velocidade e comprimento, aparece preço e temperatura, aparece tempo e velocidade. Então vocês precisam fazer a relação ou a proporção entre duas ou mais grandezas. Então, vou repetir isso aqui. Esse assunto requer que você faça a proporção entre duas ou mais grandezas, tá? E o que são grandezas? Tudo que pode ser contado e medido, como por exemplo, tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura e por aí vai, tá bom? E essas grandezas, elas podem ser o quê? Veja só. Essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos dar uma lidinha aqui, ó.
São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra triplica também. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida pela metade. Então eu vou dar um exemplinho aqui antes de passar para esse exemplo. Vamos supor que nós estamos trabalhando com duas medidas. Uma, temperatura, e a outra medida seja o tempo. Então, tenho duas grandezas aqui, né? Se essas grandezas forem diretamente proporcionais, veja só, vamos dar uma medida para essa temperatura. Vou botar aqui, ó, 24 graus. E o tempo eu vou colocar aqui, ó, 12 horas. Certo? O que é que acontece quando uma grandeza é diretamente proporcional? Se uma grandeza sobe, a outra também sobe, tá? Então vamos dizer aqui, ó, que eu vou dobrar essa temperatura. O que significa dobrar? Significa multiplicar por 2. Então era 24, passou a ser 48. Se essa dobrou, essa também precisa dobrar, ou seja, eu vou multiplicar 12 vezes 2, que dá 24. Então, quais são as minhas novas grandezas? 48 e 24, tá? Outro exemplo. Vamos supor, vamos continuar aqui com 24 graus e 12 horas. Agora, pessoal, eu quero diminuir essa minha grandeza. Eu vou aqui, ó, dividir por 2 agora. Vou dividir na metade. Vocês sabem que dividir por 2 vai dar a metade, né? Então, qual é a metade de 24? 12. Se eu tirei a metade da temperatura, então eu também vou tirar a metade do tempo, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra também desce. Então, quanto é a metade de 12? 6, tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês já colocarem na cabecinha de vocês o que significa quando uma grandeza é diretamente proporcional à outra. Quando uma sobe, a outra também vai subir. Quando uma desce, a outra também vai descer, tá bom? Vamos ver o exemplo aqui que nos aguarda. Exemplo 1. Se 3 cadernos custam R$8, então 3 cadernos, aqui ó, caderno é uma primeira grandeza, então deixa eu marcar direitinho aqui para vocês. 3 cadernos é uma grandeza, custam R$8. Então veja só, quais são as grandezas aqui envolvidas? Cadernos e preço, né? Reais. Então, cadernos e reais. 3 cadernos custam R$8. O preço de 6 cadernos custará R$16. Sim, é claro. 3 cadernos custa 8. 6, que é o dobro de 3, vai custar o dobro de 8. Então, vê só aqui, ó. Vê se não faz sentido. 3 cadernos custam 8. 6 cadernos vão custar o dobro, que é 16. E se eu quiser dobrar sucessivamente? Eu vou dobrar aqui, ó. Em vez de ser 6, eu vou dobrar para 12. Então, o valor, que era 16, também vai dobrar para 32. Então, sempre que eu dobrar esse valor, quando eu dobro o valor do caderno, também dobro o valor do preço que eu vou pagar por eles, né? Então, pessoal, né, isso aqui parece complicado, mas não é. Quanto mais você compra caderno, mais caro você vai pagar. Não é isso que acontece na prática. Se eu compro 3 cadernos, pago 8. Se eu compro 6, pago 16. Se eu compro 12, pago 32. Quanto mais eu compro, mais eu vou pagar. Agora tem uma quantia exata que eu vou pagar e isso a gente vai descobrir daqui a pouco, tá bom? Exemplo 2. Para percorrer 300 quilômetros, então já vai identificando aqui, ó, quem são as variáveis desse exemplo. 300 quilômetros, um carro gastou
30 litros de combustível. Então já temos duas variáveis aqui, né? Uma de comprimento, 300 quilômetros, e uma de volume, 30 litros. Né? Então essas duas variáveis vão se relacionar, né? Elas são proporcionais e são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Quando uma subir, a outra também vai subir. Isso quer dizer o quê? Se eu andar mais aqui do que 300, eu vou gastar mais litros de gasolina. Vocês vão ver aqui, ó. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros de gasolina e com 120 litros? Então a pergunta é essa, né? Com 30 litros, ele anda 300. E com 60 litros, que é o dobro, ele vai andar o dobro de 300. Quanto é o dobro de 300? 600. Né? Então, com 30 litros, ele anda 300. Com 60 litros, ele anda 600. Com 120 litros, ele anda 1.200, porque é o dobro, tá certo? E assim por diante. Perceba o seguinte, se eu estou dobrando um valor, uma grandeza, a outra grandeza também vai ser dobrada. Se eu estou dobrando aqui, também dobro aqui, tá bom? Só que existem também, galera, grandezas inversamente proporcionais, tá? A gente estava estudando até agora as diretamente proporcionais, que é quando uma sobe, a outra também sobe. Já as inversamente proporcionais é ao contrário, tá certo? Enquanto uma sobe, a outra desce, tá bom? Então, são duas coisas diferentes. Vai envolver duas grandezas do mesmo jeito, só que em vez de uma subir, a outra subir, uma vai subir e a outra vai descer. Então, preste atenção nos exemplos aqui, ó. Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3, e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido, e se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Então veja só, pessoal, esse é o conceito de inversamente proporcionais, como eu já havia dito a vocês. Se eu dobrar uma das grandezas, eu tenho que dividir a outra por 2, né? Porque se eu estou dobrando, eu estou multiplicando por 2. Então a outra eu tenho que dividir por 2. Outro exemplo, se eu triplicar uma grandeza, o que é que eu tenho que fazer com a outra? Tenho que dividir por 3, né? Porque se eu estou triplicando, eu estou multiplicando por 3. Então a outra precisa ser dividida por 3. Vamos ver esse exemplo aqui. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Então veja só o exemplo. Nesse exemplo, eu precisei aumentar o número de vasilhas. Era 30 e passou a ser 60. Então eu multipliquei por 2. 30 vezes 2, 60. Agora, quantos litros foi tirado desse recipiente, né? Então era 6, com 30 vasilhas eram 6 litros, já com 60 vasilhas eu tive uma quantidade menor aqui, ó, foi 3 litros. Então veja só, percebam que o número de vasilhas aumentou e o número de litros diminuiu. Aumentou as vasilhas, de 30 passou para 60. E os litros era 6 e diminuiu para 3, tá certo? Então, utilizaremos 60 vasilhas, pois a capacidade da vasilha diminuiu. Tá? Então, as duas grandezas são muito utilizadas em situações de comparação, isto é, comum no cotidiano. A utilização da regra de 3, nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa, é de extrema importância para a obtenção dos resultados. Então, eu quero que vocês anotem bem direitinho essa questão aqui, ó, regra de 3, que nós vamos trabalhar exaustivamente na próxima aula, tá bom? Então, essa aula, pessoal, ela é um pouco cansativa mesmo. Aqui a gente está só explicando o conceito, não entramos em nenhum cálculo propriamente dito neste momento, né?
mas copiem tudo aí, copiem todos os exemplos, que na próxima aula, na sexta-feira, eu vou passar para vocês a resolução de alguns exercícios, tá bom? Quando eu resolver alguns exercícios, vocês vão ver que vai ficar mais claro na cabecinha de vocês esse assunto. Por agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Já as grandezas inversamente proporcionais, quando um aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta, tá certo? Então, esse assunto sempre vai envolver duas grandezas, e elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Gravem isso, que vocês vão estar preparados para a próxima aula de sexta-feira, quando a gente vai começar a fazer alguns exercícios envolvendo cálculos, tá certo? E essa questão aqui, ó, da regra de 3, tá bom? Que é muito importante, que nós vamos utilizar muito a partir da próxima aula, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.